Eu sempre fui alguém que buscava uma vida tranquila, longe da agitação da cidade grande. Cheguei àquela cidade do interior em busca de paz, mas mal sabia que a paz que eu tanto almejava escondia segredos que iam muito além de qualquer pesadelo. A cidade de São Vicente das Sombras parecia saída de um conto antigo, com suas ruas de paralelepípedos e casas de fachada desgastada pelo tempo. Aquele lugar tinha um ar nostálgico, como se o tempo passasse mais devagar ali, ou talvez não passasse de todo. Minha chegada foi como a de qualquer forasteiro, de olhos curiosos e o coração carregado de esperanças simples. Ao alugar a casa velha na rua principal, mal pude imaginar que estava me mudando para um dos lugares mais sombrios que já existiram. Não demorou muito para que começassem os primeiros sinais de que algo estava errado. A casa onde eu morava era uma construção de madeira, com portas rangendo a cada movimento do vento e janelas que pareciam sempre estar fechadas, como se o sol tivesse medo de entrar. Os moradores da cidade pareciam ser pessoas reservadas, com rostos marcados pelo tempo e olhares que, quando cruzavam os meus, pareciam saber mais do que deveriam, mas nunca falavam. Em São Vicente, o silêncio falava mais do que qualquer palavra. Nos primeiros dias eu fiz questão de explorar a cidade, tentar me enturmar, mas havia algo estranho no ar. Era como se os moradores me observassem com um interesse inquietante, como se estivessem esperando por algo, ou talvez temendo que eu descobrisse algo. Alguns me diziam que o clima na cidade era calmo, mas a palavra calmo me soava falsa. Tudo na cidade parecia contar uma história que nunca ninguém queria terminar de contar. Em uma dessas caminhadas pela cidade, notei algo curioso. Em cada esquina havia pequenas igrejas e capelas, todas com altares simples, mas de uma sobriedade desconcertante. As pessoas pareciam se refugiar ali, muitas vezes sem dizer uma palavra, apenas se sentando nas cadeiras de madeira, olhando fixamente para o altar, como se rezassem para algo que ninguém mais poderia ver. Os comerciantes da cidade nunca falavam sobre isso, e ninguém queria me explicar o que realmente acontecia dentro daqueles templos. Foi então que uma noite, depois de um dia particularmente abafado, comecei a ouvir sons vindos da floresta ao redor da cidade. O som era uma espécie de sussurro, como se algo ou alguém estivesse tentando se comunicar. Eu tinha ouvido histórias sobre o velho cemitério na parte de trás da cidade, onde muitos diziam que as almas dos antigos moradores ainda vagavam. Mas ninguém queria falar muito sobre isso. Besteira, dizia o velho Antônio, dono da mercearia. É só a cabeça de quem tem tempo demais para pensar, garoto. Não caia nessas bobagens. Mas aquilo não me deixou em paz. Eu sentia que havia algo mais profundo ali, algo antigo. E quanto mais eu tentava me afastar disso, mais a sensação de que a cidade estava me engolindo se intensificava. A cidade estava me chamando e eu não sabia se estava preparado para o que estava por vir. Aquela noite parecia mais escura do que o normal. Não era a escuridão natural das noites sem lua, mas algo denso, como se o próprio ar estivesse carregado de tensão. Fui dormir cedo, como de costume, mas o som da casa rangendo, aquele estalo suave nas vigas de madeira, me fez acordar várias vezes durante a madrugada. No entanto, o que me fez levantar da cama e me aproximar da janela foi o silêncio absoluto que tomava conta da cidade. Eu já havia notado antes que as noites em São Vicente das Sombras eram estranhamente quietas, mas naquela noite o silêncio era pesado, opressor. Nenhum som de insetos, nem o vento balançando as árvores, nem o distante farfalhar de um animal noturno. Apenas um vazio absoluto. O tipo de silêncio que faz sua pele arrepiar sem explicação. Curioso, decidi me levantar. Abri a janela e, ao olhar para a rua deserta, notei algo estranho no ar. Uma neblina fina e espessa começava a se espalhar pelas ruas, embora não houvesse vento para provocá-la. Algo não estava certo. E foi aí que, no fim da rua, onde a praça central se encontrava, vi uma luz fraca. Era uma vela acesa, tremeluzindo sozinha na escuridão. Fiquei observando, tentando entender o que estava acontecendo. A cidade, como sempre, parecia tão pacata, mas aquela vela acesa, sem ninguém ao redor.
E eu sabia que não havia lojas abertas, nem bares ou qualquer tipo de movimento naquela hora. Fui impulsionado por uma força que não consegui controlar e, sem pensar, calcei as botas e saí pela porta da frente. A sensação de frio era intensa, mas o que realmente me incomodava era o vazio que pairava sobre a cidade. O tipo de vazio que parece engolir qualquer som, qualquer movimento, qualquer vida. À medida que eu caminhava pela rua em direção à praça, comecei a sentir uma presença. Não era algo que eu pudesse ver, mas era palpável, como se estivesse sendo observado o tempo todo. O meu coração acelerava e uma sensação de pânico começou a me invadir. Eu não deveria estar ali, mas não conseguia voltar atrás. Cheguei à praça e a vela estava lá, sozinha, acesa no centro de um círculo. O que me deixou ainda mais inquieto foi o fato de que a luz da vela parecia se refletir nas sombras ao meu redor, criando uma ilusão de movimento, como se as sombras quisessem se mover para me envolver. Eu olhei para os lados, mas não havia ninguém. Nenhuma pessoa, nenhum animal, nenhum som. Foi então que eu ouvi um sussurro vindo de trás de mim, baixo e quase imperceptível, mas lá estava. Virei rápido, mas não havia ninguém. O silêncio voltou, pesado e imenso. Decidi apagar a vela e voltar para casa. Mas no exato momento em que toquei a chama, ela se apagou sozinha. Um sopro suave e a vela se apagou, sem deixar traços de cera, como se ela nunca tivesse existido ali. Com o coração batendo forte, voltei para casa e trancaram todas as portas. Mas quando olhei pela janela, vi algo que me fez arrepiar. Na calçada, a luz da vela estava de volta, exatamente no mesmo lugar onde eu a tinha apagado. E agora, o sussurro estava mais alto. Eu podia jurar que alguém estava me chamando. Nos dias seguintes, a cidade pareceu voltar ao normal, mas eu não conseguia mais ignorar o que tinha visto. A imagem daquela vela acesa, sozinha na praça, não saía da minha mente. O silêncio da cidade estava mais opressor, mais perturbador, como se tudo estivesse à espera de algo. Eu estava começando a me perguntar se estava ficando paranoico, se minha imaginação estava me pregando peças. Mas, no fundo, algo me dizia que a cidade tinha algo a esconder, algo que não podia ser explicado, e isso me fazia sentir uma espécie de desconforto constante, como se estivesse sendo vigiado a cada passo. Então, naquela noite, algo aconteceu, algo que eu nunca conseguiria esquecer. Eu estava sentado na minha sala, lendo um livro antigo que encontrei em uma das prateleiras da casa. Era um livro de histórias da cidade, cheio de lendas e mitos locais, mas o que mais me chamou a atenção foi uma parte que falava sobre a origem da cidade. Lá dizia que, nos primeiros tempos, São Vicente das Sombras tinha sido fundada sobre as ruínas de uma antiga vila, destruída por um grande fogo. Um fogo misterioso que, segundo o livro, tinha sido causado por algo muito mais terrível do que uma simples catástrofe. Naquela noite, eu ouvi o primeiro barulho estranho. Foi um som vindo do andar superior da casa, um estrondo abafado, como se algo tivesse caído no chão. O tipo de som que você não pode simplesmente ignorar. Eu me levantei imediatamente, meu coração batendo forte, e caminhei até as escadas, sem saber o que esperar. O corredor estava vazio, mas o som continuava. Agora, mais perto. Eu olhei em direção ao final do corredor, onde o quarto que eu usava como escritório ficava. As luzes estavam apagadas, mas a porta estava ligeiramente entreaberta, como se alguém tivesse entrado lá sem fazer barulho. Respirei fundo e me aproximei cautelosamente. O ar parecia denso e frio, e eu não podia mais ignorar a sensação de que algo estava ali, à espreita, me observando. A porta rangeu ao ser empurrada, e no instante em que entrei, o ambiente estava gélido. As janelas estavam fechadas, mas o ar ali dentro parecia irrealmente frio. Eu me senti como se tivesse atravessado uma barreira invisível. Um calafrio percorreu minha espinha. Na mesa, o livro que eu estava lendo estava aberto, mas havia algo estranho sobre ele. As palavras da página estavam mudando. Eu esfreguei os olhos, pensando que a fadiga estava me pegando, mas ao olhar mais uma vez, as letras pareciam se transformar. Elas não eram mais palavras, mas símbolos antigos e incompreensíveis.
foi quando eu ouvi novamente o sussurro, mas não era apenas um sussurro qualquer. Era uma voz profunda e gutural, quase como um cântico. Não pude mais ignorar. A voz parecia vir de todos os cantos da sala, como se estivesse ecoando na minha cabeça. Eu tentei cobrir meus ouvidos, mas a voz só se intensificava, se tornando cada vez mais clara e próxima. O fogo. O fogo nunca se apaga. Aquelas palavras estavam ecoando na minha mente sem parar. Eu me afastei da mesa, o terror me dominando. Naquele momento, o chão abaixo de mim começou a tremer levemente, como se a casa estivesse sendo envolvida por uma força invisível. A lâmpada do teto piscou e, de repente, se apagou completamente. A escuridão me envolveu instantaneamente. Eu queria correr. Queria sair daquela casa o mais rápido possível, mas a porta da frente, quando tentei abri-la, estava trancada, como se uma força invisível estivesse me impedindo de sair. Desesperado, eu corri até as janelas, mas elas também estavam seladas, como se tivessem sido bloqueadas por algo que não era visível aos meus olhos. Eu estava preso, sem explicação, dentro de uma casa que parecia estar viva, respirando e observando cada movimento meu. Então, no escuro, uma sombra apareceu na parede, projetada pela luz da rua que penetrava pelas frestas da janela. A figura era alta, com olhos brilhantes que pareciam brilhar em um tom de vermelho profundo. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. A figura começou a se mover, lentamente, em direção a mim, seus passos ecoando pela sala, como se ela estivesse sendo formada pela própria escuridão. Eu estava paralisado, mas antes que eu pudesse reagir, a luz se acendeu novamente, e a figura desapareceu tão rápido quanto havia surgido. O ar estava mais denso do que nunca, e o livro, agora fechado, estava na minha frente, com a capa virada para cima. Na capa, uma palavra estava escrita em letras vermelhas: arrependimento. Nos dias seguintes, o terror continuava a se arrastar pela cidade, como uma sombra que ninguém parecia querer enxergar. As ruas de São Vicente das Sombras estavam mais vazias do que nunca, e os moradores, que antes eram apenas reservados, agora evitavam qualquer tipo de contato comigo. Quando passavam por mim, seus olhares se tornavam vazios, como se estivessem se distanciando da minha presença, como se eu fosse agora um intruso. Aquela sensação de estar sendo vigiado nunca me abandonava. Eu podia sentir os olhos sobre mim, sempre nas esquinas, nas janelas, nos becos escuros. Ninguém falava diretamente comigo, mas o silêncio se tornava uma resposta ensurdecedora. Na loja de antiguidade da cidade, o dono me lançou um olhar furtivo, como se estivesse tentando decidir se deveria me contar algo. Mas no final, apenas sacudiu a cabeça e disse: "Você não quer saber. Há coisas que não se deve perguntar aqui, forasteiro." Eu não sabia se ele estava falando do fenômeno sobrenatural que eu estava começando a vivenciar, ou se havia algo mais obscuro e perigoso, um segredo da cidade que ninguém queria compartilhar. Decidi que era hora de investigar. Com mais coragem do que eu realmente sentia, voltei à praça onde tudo havia começado, onde a vela misteriosa havia sido acesa. A névoa parecia agora uma constante, cobrindo as ruas de São Vicente, e o ar estava pesado, como se estivesse carregado com algo que não poderia ser visto, mas com certeza poderia ser sentido. Caminhei até o centro da praça, onde ainda restavam algumas marcas do círculo onde a vela havia sido colocada. Foi então que, ao olhar para o chão, vi algo que não deveria estar lá. Um símbolo, desenhado em giz branco. Não era uma figura qualquer. Parecia uma espécie de runa, algo primitivo e antigo. Ele estava marcado com precisão, como se tivesse sido desenhado por mãos experientes. Mas o que mais me perturbou foi o sangue que emoldurava o símbolo. Não era muito, mas estava o suficiente para me fazer gelar. Eu me afastei rapidamente do círculo, e no momento em que me virei, uma figura apareceu ao longe, saindo de uma das vielas. Era uma mulher, de rosto encoberto por um véu negro, com roupas escuras e um caminhar lento e pesado. Ela me observava com um olhar profundo e frio, e mesmo de longe, podia sentir seu olhar atravessando minha alma. A mulher se aproximou e, com um sorriso estranho, murmurou algo. "Você não deveria ter vindo." Antes que eu pudesse perguntar mais, ela se virou e desapareceu nas sombras.
Uma sensação de pressentimento tomou conta de mim, e eu sabia que ela não estava ali por acaso. Algo estava em jogo, e eu fazia parte disso agora. Mas o que exatamente era esse jogo? Enquanto eu voltava para casa, o peso da cidade parecia me seguir, como se eu estivesse sendo absorvido por ela. Naquela noite, eu decidi buscar respostas no livro que eu havia encontrado antes. A parte sobre o fogo que destruiu a vila foi o que mais me intrigou, e algo dentro de mim sentia que a chave para o que estava acontecendo estava ali. Eu li e reli as palavras sobre o incêndio, e foi quando algo nas páginas me saltou aos olhos. Uma data. Aquela data correspondia a um grande evento na história da cidade, um tipo de pacto sombrio, um juramento selado com sangue, feito pelos fundadores da cidade. Segundo o livro, aqueles que ousassem quebrar esse juramento trariam a ira dos antigos habitantes, que mesmo mortos, ainda vagavam pela terra em busca de vingança. Mas o que realmente me arrepiou foi uma palavra que apareceu repetidamente nas páginas do livro: sacrifício. E de repente, tudo fez sentido, e ao mesmo tempo, tudo ficou ainda mais confuso. A cidade não estava apenas sendo assombrada por espíritos ou entidades sobrenaturais. Ela estava sendo protegida por uma força antiga que exigia sacrifícios. O que os fundadores haviam feito para garantir que a cidade prosperasse, para garantir sua sobrevivência, não era apenas um pacto com o sobrenatural. Era um acordo macabro que mantinha a cidade segura, mas a um custo. E agora, eu estava no centro de tudo isso. Eu não sabia se eu era um espectador ou uma peça nesse jogo, mas uma coisa era clara. Eu não sairia de São Vicente das Sombras sem pagar o preço. O ar estava mais pesado do que nunca. Eu estava tentando manter a calma, mas algo dentro de mim sabia que o que estava acontecendo na cidade era muito maior do que eu poderia compreender. A cada passo que dava, sentia que estava mais profundamente enredado nas garras invisíveis de São Vicente das Sombras. Não era mais uma questão de curiosidade ou de resolver um mistério. Agora era uma luta pela minha própria sobrevivência. Eu sabia que não podia mais confiar em nada, nem mesmo em minha própria percepção da realidade. Cada noite, a presença que eu sentia era mais forte. Às vezes, quando olhava para as ruas, parecia que as sombras se moviam, como se tivessem vida própria. Eu ouvia sussurros nas paredes, passos atrás de mim quando estava sozinho, e sempre aquela sensação de que alguém estava me observando. Foi naquela noite, após dias de insônia e crescente paranoia, que decidi que não podia mais esperar. Eu precisava sair de São Vicente, fosse o que fosse. O livro falava sobre sacrifícios, sobre pactos feitos pelos fundadores e sobre como aqueles que estavam presos à cidade nunca poderiam escapar completamente. Mas eu não estava disposto a ser mais um peão nesse jogo macabro. Eu tinha que ir embora. Peguei minhas coisas, tentando não fazer barulho. Eu já sabia que sair pela porta da frente seria impossível. A força invisível que me segurava na cidade já tinha mostrado o quanto era poderosa. Então, decidi fugir pela velha estrada que passava pela floresta, onde poucos ousavam ir. A floresta parecia menos sufocante. Eu achava que talvez lá a pressão da cidade pudesse ser aliviada, mas estava completamente enganado. Quando cheguei à estrada, o silêncio era ensurdecedor. Não se ouvia o som de nenhum animal, nenhum vento, como se a natureza ao redor também estivesse presa naquela cidade. O caminho estava deserto e os primeiros passos foram lentos, cautelosos. Cada som, cada estalo de galho quebrando sob meus pés, me fazia parar e olhar para trás. Mas o que mais me incomodava era a sensação de que estava sendo seguido. Olhei várias vezes, mas não havia ninguém. À medida que me afastava da cidade, uma sensação de alívio começava a me envolver. Eu não sentia mais as olhadas furtivas dos moradores, nem o peso da névoa que pairava sobre São Vicente. Mas, ao mesmo tempo, o sentimento de estar sendo vigiado não desaparecia. E quando já estava a uma distância considerável da cidade, algo estranhamente perturbador aconteceu. De repente, as árvores ao redor começaram a se mover, como se um vento forte tivesse as alcançado, mas eu não sentia vento algum. A sensação era de que a floresta estava se fechando ao meu redor, como se quisesse me prender de volta na cidade. O caminho à minha frente começou a parecer familiar, como se eu tivesse voltado ao ponto de partida,
mesmo sem ter me virado. Eu parei. Respirei fundo. Algo estava acontecendo. Você não pode sair. A voz era suave, mas cortante. Eu a reconheci imediatamente. Era a mulher de véu, a mesma figura que eu havia visto na praça. Ela estava lá, à minha frente, com os mesmos olhos frios e profundos. Eu não sabia o que ela queria de mim, mas podia sentir que sua presença estava vinculada diretamente àquele lugar. A mulher se aproximou, seu passo lento, mas constante. Eu tentei dar um passo para trás, mas algo me impediu de me mover. Era como se o ar tivesse se tornado pesado. Uma força invisível me segurando, forçando-me a encarar a realidade do que eu estava enfrentando. Você está preso aqui, ela sussurrou, e eu pude ver uma sombra se arrastando ao seu redor, como se ela fosse uma parte da cidade. A cidade não deixará você ir, nunca. E foi aí que a terrível verdade me atingiu. São Vicente não era apenas uma cidade antiga, ela era uma manifestação, um ser vivo, que se alimentava daqueles que ali entravam. As sombras, as figuras, os sussurros. Tudo fazia parte de um sistema de controle. Aqueles que se aventuravam a sair eram, de alguma forma, consumidos pela própria cidade, forçados a permanecer dentro de seus limites, presos pela maldição. Eu tentei correr, mas a floresta parecia se fechar cada vez mais. O chão parecia ceder sob meus pés, e as árvores se torciam, formando caminhos tortuosos, como se a própria floresta quisesse engolir minha fuga. Mas eu não podia parar. Eu precisava sair, a qualquer custo. Cada passo era mais difícil, e o ar estava ficando insuportável. Foi quando a cidade desapareceu. Eu não podia mais ver São Vicente, mas a sensação de estar preso ali não foi embora. Eu estava dentro de uma espécie de espiral, como se o tempo tivesse se distorcido. Olhei para o relógio, mas a hora não mudava. Eu estava preso, revivendo os mesmos eventos, indo e voltando, sem nunca escapar da cidade. A mulher apareceu novamente, mas agora ela estava ao meu lado, seus olhos brilhando com um tom de satisfação. Você achou que poderia escapar, mas a cidade sempre encontra quem tenta fugir. E assim, a realidade se desfez diante de mim. A cidade, a floresta, os horrores, tudo se misturava, como se o espaço e o tempo tivessem perdido o sentido. E foi quando eu percebi que não importava o que eu fizesse. São Vicente das Sombras havia me consumido por completo. Eu estava mais perdido do que nunca. O tempo e o espaço pareciam não fazer mais sentido. Cada passo que eu dava, cada curva que eu fazia na floresta, me levava de volta ao mesmo lugar. A cidade estava me engolindo, como se suas ruas e árvores fossem extensões de um grande organismo que agora me considerava parte dele. Eu já não sabia mais se aquilo tudo era real ou se minha mente estava sendo consumida pela própria escuridão da cidade. Quando a mulher apareceu novamente, seu olhar estava mais profundo, mais penetrante. Eu podia sentir uma pressão psicológica sobre mim, como se algo estivesse tentando entrar na minha mente e desmantelá-la. Ela andava lentamente, sem pressa, como se já soubesse o que aconteceria a seguir. Seus olhos, antes frios e distantes, agora estavam saturados de um brilho vermelho. Você finalmente entendeu, não é? Disse ela, com um sorriso triste. São Vicente não é apenas uma cidade. É um ser, uma criatura antiga que se alimenta daqueles que tentam escapar. Todos que entram aqui fazem parte de um ciclo eterno. E você, agora, é parte desse ciclo. Eu tentei falar, mas a garganta parecia apertada, como se palavras não fossem mais suficientes. Eu estava preso de uma maneira que eu não podia entender. Não era apenas o corpo que estava cativo, mas algo muito mais profundo, algo que se relacionava com o próprio coração da cidade. Ela se aproximou mais, seus passos ecoando como um sussurro em meu cérebro. Você tentou sair, tentou lutar contra o que não pode ser combatido. Mas agora você vê, não é? São Vicente das Sombras sempre vence. Ela absorve aqueles que tentam escapar. E não importa quantas vezes você corra, você estará sempre voltando. Foi quando tudo começou a fazer sentido. Não era apenas uma cidade comum. Não era só uma cidade velha e assombrada. São Vicente das Sombras era uma entidade, uma força primordial que existia através dos sacrifícios feitos para ela.
A cada vida que entrava, ela ficava mais forte, mais viva. E a única forma de mantê-la, de garantir sua sobrevivência, era preservando a cidade, mantendo-a intacta, com todos seus segredos e mistérios. E eu era a última peça desse quebra-cabeça. O chão se abriu sob meus pés e eu caí, como se a cidade estivesse se distorcendo, engolindo tudo ao redor. Quando bati no chão, a dor foi breve, mas o impacto foi profundo. Eu não estava mais na floresta. Eu estava no centro da cidade, no coração da verdadeira São Vicente das Sombras. A praça central se estendia diante de mim, mas não era como antes. As árvores estavam vivas, se movendo, suas raízes se entrelaçando com o asfalto, criando um emaranhado de formas grotescas. A velha igreja estava ali, mas agora parecia mais uma catedral negra, com uma luz fraca e espectral vindo de dentro. O som de algo pesado se arrastando no chão preenchia o ar, como se algo estivesse prestes a surgir. A mulher, que agora parecia não humana, se aproximou mais e mais. Ela não era mais apenas uma presença sombria. Ela era a própria manifestação da cidade. Uma entidade que representava o pacto antigo, o sangue derramado, o sofrimento dos que haviam sido consumidos pela cidade ao longo dos anos. Cada olhar que ela me lançou fez minha mente se contorcer. Você sempre soube que não poderia escapar, não é? Aqui você é o próximo sacrifício. Você faz parte de uma sequência interminável. Você é parte da cidade agora. Não há como sair. Não há como voltar. De repente, o chão começou a tremer novamente. Mas não era apenas o chão. Era tudo. As árvores se contorciam. As ruas se distorciam, como se a cidade estivesse ganhando vida de verdade. O prédio da igreja começou a se dobrar, e as paredes começaram a se abrir, revelando algo que estava oculto. Uma massa negra de pura energia que se expandia como uma sombra líquida. Ela tomou forma, e no centro pude ver o olho. Um olho gigantesco, brilhando com uma luz vermelha intensa, olhando diretamente para mim. A entidade da cidade estava se revelando, e sua presença era esmagadora. Ela era a própria alma de São Vicente das Sombras, uma força que não podia ser derrotada, que se alimentava da dor e do sofrimento dos que ali entravam. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. Meus pés estavam presos ao chão, como se a própria cidade estivesse me engolindo por completo. Eu senti como se minha mente estivesse sendo arrastada para dentro daquela escuridão, como se a cidade estivesse invadindo minha alma. Você nunca foi livre, nunca foi diferente de todos os outros que entraram aqui. São Vicente das Sombras é seu lar agora, e sempre será. E no momento em que a escuridão me envolveu, eu sabia que tudo havia terminado. Eu não era mais um forasteiro, não era mais alguém tentando escapar. Eu era parte daquela cidade, parte dessa entidade que agora me consumia. Quando a escuridão me engoliu, a sensação de estar em um pesadelo eterno não foi como eu imaginei. Eu não acordei. Não houve uma linha clara entre a realidade e o que agora parecia ser minha nova existência dentro de São Vicente das Sombras. Eu não sei se ainda sou o mesmo homem que chegou àquela cidade, se o sou ainda de alguma forma, ou se a cidade me tornou parte dela de uma maneira irreversível. Eu ainda vejo os rostos das pessoas que passaram pela cidade antes de mim, todos aqueles que foram consumidos pela mesma força que agora me tem. Seus olhos estão sempre ali, me observando das sombras, observando os novos forasteiros que chegam a cada ano. Eles sabem o que acontece. Eles sabem que a cidade nunca os deixará partir. E eu? Bem, eu agora sou apenas uma sombra entre elas, uma lembrança talvez. A entidade de São Vicente das Sombras me absorveu por completo, como fizera com todos os outros antes de mim. Eu sou uma parte da cidade, mas não no sentido literal. Eu sou a alma da cidade agora. O medo que ela gera, a dor que ela causa, tudo isso eu agora sinto profundamente. Na minha nova realidade, os dias e noites se misturam, mas o ritmo da cidade nunca muda. Eu me vejo vagando pelas ruas à noite, observando os novos forasteiros que chegam, sem saber o que os aguarda. Eles não podem ver as sombras, mas eu vejo. Vejo os olhos vazios que me observam, os sussurros de antigos moradores que não conseguem se libertar. E a cidade se mantém viva, cada vez mais forte.
Eu continuo a me ver em lugares familiares, a velha praça, a igreja dilapidada, as ruas de paralelepípedos, mas há algo distante agora, algo que eu já não entendo completamente. Eu me pergunto, será que eu realmente escapei? Ou será que a cidade me aprisionou de maneira tão profunda que não posso mais distinguir entre o mundo real e o que está aqui? A mulher de véu, que agora se torna uma figura quase intangível, está sempre comigo. Ela me observa e, em sua voz suave, me lembra o tempo todo. Você sempre fez parte disso. E é isso o que me consome, essa constante certeza de que tudo isso é inevitável, de que ninguém escapa de São Vicente das Sombras. Mas, ao mesmo tempo, algo me diz que a cidade não está satisfeita. Não é só o povo que ela consome. Não são apenas os corpos ou as almas. Ela se alimenta da esperança. E por mais que eu saiba que estou preso, por mais que eu entenda o que aconteceu, a cidade sempre encontra maneiras de me fazer sentir o medo novamente. Porque mesmo agora eu vejo outros tentando escapar e sei o que acontece quando isso ocorre. Eu sou a lembrança de que não há saída. Na minha mente, a imagem da cidade é distorcida e deformada, mas o terror que ela espalha é eterno. A cada ciclo, novos rostos entram, novos medos se formam e novos sacrifícios são feitos. Eu sou parte disso. Eu sou a testemunha eterna. Mas há uma coisa que ninguém me disse, uma coisa que me atormenta ainda mais do que a dor de ser consumido. O verdadeiro terror é que, ao longo do tempo, eu comecei a esquecer quem eu realmente era. Eu não me lembro mais de mim. E talvez isso seja o pior destino de todos: ser consumido pela cidade, pela entidade, e desaparecer para sempre, sem deixar vestígios. E assim, São Vicente das Sombras continua, com suas ruas vazias e suas sombras espreitando na escuridão. Ela espera. Espera por aqueles que vêm atrás de algo que nunca poderão entender. E enquanto isso, eu permaneço aqui. Uma parte da cidade, uma parte dessa força que nunca deixará de crescer. Talvez, se você olhar com atenção para as sombras da cidade, talvez, só talvez, você veja meus olhos observando você, esperando o momento em que você se tornará mais um pedaço de São Vicente das Sombras.